Senhores telespectadores, estou-lhes a falar aqui na igreja do Mosteiro de Alcobaça. E vim hoje aqui porque este ano de 2005, completam-se 650 anos que se deu em Portugal um caso triste. O nosso Camões até dizia assim: o caso triste e digno da memória que de sepulcro os homens desenterra, aconteceu da mísera e mesquinha que depois de ser morta foi rainha. Devo dizer que esta expressão camoniana, mísera e mesquinha, já tem sido mal entendida. Olha, ainda há dias ouvi uma pessoa a comentar e a dizer: bom, isto de ele chamar mísera e mesquinha era como se chamar uma mulher miserável e de mau porte. Não é nada disso, não é absolutamente nada disso. Mísera e mesquinha quer só dizer infeliz. Inês de Castro era uma grande figura na nobreza das Espanhas. Inês de Castro era uma mulher de sangue real. Embora por via bastarda, ela descendia do grande rei Sancho IV de Castela. Era bisneta dele, mas isso era muito importante, era uma grande figura. E filha de fidalgos poderosíssimos. Era quase uma rainha, não julguem que era uma miserável qualquer. Camões chama-lhe mísera e mesquinha para dizer isto. Coitada, infeliz, desgraçada, aquela mulher tão nobre e tão bela, que acabou por ter uma morte tão triste. Estão agora a comemorar estes 6 séculos e meio sobre a sua morte, e eu ainda há dias ouvi um discurso de uma pessoa responsável que dizia que Inês de Castro foi uma grande figura da história nacional, que teve mesmo uma projeção mundial, é dos grandes vultos da história. Não é nada disso, não é nada disso. Olhem, um grande professor de Coimbra fazia este comentário: por este caminho não tarda nada, ainda a canonizam. Não é a figura de Inês que dá qualquer relevo ao acontecimento. É o drama de um príncipe fortemente, completamente apaixonado por uma mulher. Em virtude dessa paixão, é envolvido em posições políticas que são perigosas para o país, e o rei pensa que quem está a ter influência sobre o ânimo do filho é realmente Dona Inês de Castro. E por isso o rei, para defender a paz ibérica, para impedir que o seu príncipe herdeiro se ponha à frente da revolta dos nobres espanhóis contra o rei de Castela, o rei Pedro Cruel, o rei manda matar Inês de Castro. Inês de Castro morre numa série de acontecimentos políticos infelizes. É claro que quem não aceitou isso foi o príncipe apaixonado. Esse é o grande desvario. O príncipe, quando sobe ao trono, aliás 3 anos depois de subir ao trono, faz uma declaração solene de que a tinha desposado, de que ela era a sua legítima esposa. Ele legitima e adota como filhos legítimos, que realmente eram, se ele casou, eram filhos legítimos, os filhos, 3 filhos que tinha tido dela, e mandou-lhe fazer aqui, em Alcobaça, 3 soberbos túmulos. Venho aqui para descontar esta história, e comecei a falar-lhes nisso aqui numa capela que já era um panteão real, porque nós muitas vezes sabemos mal onde os nossos reis nasceram. Por exemplo, Dom Afonso Henriques, discute-se, foi realmente Guimarães, como tudo indica, não foi como Coimbra, como alguns pretendem, não foi Coimbra, foi Viseu, como dizia o Dr. Almeida Fernandes, que era um grande investigador. Não sabemos. Agora, onde morreram e onde estão enterrados, todos nós sabemos. Os meus reis, Afonso Henriques e Sancho I, estão em Santa Cruz de Coimbra.
Porque é que eles não quiseram vir para aqui, visto que foi o Dom Afonso Henriques que mandou construir este espantoso monumento, que é o maior monumento religioso que há em Portugal? É porque isto ainda estava em obras. A igreja ainda não chegava até lá abaixo. Eles ainda não podiam dizer onde queriam ficar sepultados. Preferiram, portanto, Santa Cruz de Coimbra, que já estava completa. Bom, mas os reis seguintes, ao Sancho I Sexo, Dom Afonso II, já está lá enterrado. Enterrado não tem assim propriamente um túmulo, está metido na parede. Depois o sucessor, o Sancho II, não pode estar lá, porque esse morreu no exílio, morreu em Toledo, e enterraram na Catedral de Toledo. Olha, enterraram tão bem ou tão mal que nunca mais se lhe encontrou o rastro. E a gente fez esforços, andamos à procura de saber onde é que estava aquele rei de Portugal, pode trazer para cá, mas não se sabe. Até agora não apareceu. Bom, mas depois o outro, o que lhe sucede, Dom Afonso III, também está além, também metido num buraco da parede. Há até uma versão, eu não sei se é verdade ou se é mentira, de que eles se enterraram aqui discretamente porque ambos morreram excomungados. Estavam excomungados, não foi levantada a excomunhão, estavam excomungados pelo Papa. Porquê? Porque havia constantes lutas de interesses. A Igreja tinha os seus bens próprios, tinha as suas leis próprias, tinha os seus interesses, e a coroa tinha interesses rigorosamente opostos. A coroa pretendia cobrar tributos, pretendia a igualdade de direitos, e isso originava choques constantes entre o rei e o clero. Por isso, aqueles dois reis que estão ali quase escondidos na parede morreram excomungados. Mas aqui esta capela, por exemplo, já tem túmulos. Olhem, este lindíssimo túmulo que estão a ver atrás de mim é o da mulher do Dom Afonso III, o da rainha Dona Beatriz. Foi uma grande rainha, uma rainha a quem Portugal deve grandes serviços. Mas não é para falar dela, é para falar de Inês de Castro, que hoje vim até Alcobaça. Para compreender os acontecimentos políticos que provocaram a morte de Dona Inês de Castro, é preciso ter uma ideia pelo menos aproximada, do que era a Península Ibérica, o que era, aliás, toda a Europa Ocidental, nos meados do século XIV. O século XIV é um século mau para a Europa Ocidental. Basta que lhes diga que é o ano da peste negra. Peste negra é em 1345, 47, 48, até 50, poucos anos antes da morte de Inês de Castro. As terras ficam ermas, trabalhadores, mas as cidades estão a crescer, ninguém quer trabalhar nos campos, os campos estão a ficar ermos, toda a gente vai para as cidades, a nobreza pretende obrigar os trabalhadores a trabalhar para ela, os trabalhadores revoltam-se, há revoltas camponesas e agrárias por toda a parte. Em Castela, concretamente, há uma grande tensão entre o poder das cidades, o poder popular, e o poder dos nobres, dos grandes nobres. E agora é preciso perceber isto. Os grandes nobres tentam destruir o rei Pedro Cruel, porque o rei está apoiado no poder das cidades. O Pedro Cruel, apesar do nome que puseram, é um rei que apoia o poder da maioria, o poder económico das cidades, e com uma ferocidade brutal tenta destruir a alta nobreza do seu país. É claro que isso provoca uma revolta dos nobres. Os nobres querem acabar com aquele rei e pôr lá outro. Mas quem é que há de substituir o rei Pedro Cruel? O rei não tem filhos,
Se tivesse filhos, estava tudo resolvido, mas não tem. Só tem filhas. Mas tem um primo. Pedro Corbel é bisneto do grande rei Sancho IV. Ora, Pedro de Portugal era neto do rei Sancho IV. Portanto, os dois eram primos em segundo grau. O grande Sancho IV tinha tido uma filha, a Dona Beatriz, casou com o rei de Portugal e, portanto, dessa filha nasceu o nosso Dom Pedro. E os nobres espanhóis pensam, cá temos nós o rei que precisamos, e mandam pedir ao nosso Dom Pedro que se ponha à frente da revolta espanhola para ser ele proclamado rei de Castela. Nessa altura, já o nosso Dom Pedro está casado, eu julgo que sim, eu julgo que casou, não acredito que seja uma fantasia. Eu julgo que ele casou, embora, enfim, sem o rei saber, mas casou com Inês de Castro. Inês de Castro era uma mulher lindíssima, chamavam-no Col de Garça, devia ser uma mulher de uma elegância extraordinária. Toda a gente faz alusões à beleza extraordinária dessa mulher. Era uma grande fidalga e, portanto, o príncipe apaixonou-se por ela, depois de enviuvar, casou com ela, mas tudo isso é natural. Teve 3 filhos dela, só que ela era das grandes famílias que estavam metidas na revolta contra o rei de Castela. O chefe da revolta era, de certo modo, o irmão dela, não era bem o irmão de sangue, mas ela tinha sido criada no Castelo de Albuquerque e o chefe da revolta era João Afonso de Albuquerque, o senhor de Albuquerque, que a considerava, portanto, uma espécie de irmã adotiva. Ela estava metida profundamente no meio da revolta. E é um irmão dela, um irmão de Inês de Castro, o Dom Álvaro, que vem pedir ao cunhado ao Dom Pedro, ponha-se à frente da revolta, porque amanhã a revolta vai triunfar e amanhã o senhor é que é o rei de Castela. E, portanto, a sua mulher, minha irmã, será ser rainha de Castela. Compreende-se perfeitamente que Inês de Castro tenha feito a maior pressão sobre o seu marido ou o seu amante, isso agora aí não interessa, para que ele aceite esse convite, se ponha à frente da revolta dos nobres espanhóis. Revolta que, digo-lhes, acabou por triunfar. Os nobres não conseguiram que o nosso Dom Pedro aceitasse, porque o rei Afonso IV proibiu terminantemente. Afonso IV viu com clareza, era uma aventura, a gente ia se meter numa guerra em que podíamos perder tudo. O que é que a gente ganhava em que o nosso rei fosse rei de Espanha? Não, Afonso IV diz, tu não te podes meter nisso, não autorizou. Mas havia aquela grande fidalga a dizer, mete-te nisso, eu quero ser rainha de Castela. É isso que leva Afonso IV, com os seus ministros, a dizer, esta mulher está a pôr em perigo a paz ibérica. E então vem Coimbra, onde ela estava, e mandou-a degolar. Naturalmente, que quem não pôde concordar com isso de maneira nenhuma foi Dom Pedro, que mataram a mulher que ele amava acima de tudo, ele tinha por ela uma paixão quase doentia, e revolta-se, e à frente de tropas dele, à frente de muitas tropas de nobres castelhanos, de nobres galegos, põe o país a ferro e fogo, chega a pôr cerco ao Porto, até que lá se conseguiram fazer as pazes. Ele sobe ao trono pouco depois e depois vem a ele quem solenemente, depois preparou os túmulos e solenemente disse, eu casei com essa mulher. Mas o sacerdote que os casou, que depois veio a ser bispo da Guarda, que é um Cabral, Frei Gil Cabral, jura com a mão sobre a Sagrada Escritura, sim, fui eu que os casei no último dia do ano na cidade de Bragança. Eu não acredito que ele jurasse falso. Essas coisas eram sérias demais, as pessoas acreditavam profundamente, num João que era como hoje, não, e portanto ele jurou a verdade, estavam casados. Isso é muito importante, porque se eles estavam casados, os filhos que eles tiveram
eram filhos legítimos. E também nunca ninguém disse que eles não tivessem casados. Isso é uma ideia que agora, disparatada, que era agora. Não, o João das Regras não disse que eles não casassem. O que o João das Regras disse, e é verdade, é que eles eram primos. E como eram primos, o casamento entre parentes obrigava a uma dispensa dada pelo Papa. Ora, não se provou que existisse essa dispensa. Portanto, dizia o João das Regras, mesmo que casassem, era um casamento entre parentes sem a dispensa papal. Portanto, era um casamento irregular. Este é o argumento do advogado português que quer abrir caminho para o trono ao mestre Davis. Mas devo-lhes dizer que era casamento regular ou irregular, ele tinha existido. Os filhos tinham sido reconhecidos inteiramente como legítimos, como príncipes de sangue pelo pai, e, portanto, eram eles que, na ordem da sucessão, deviam suceder ao rei Dom Fernando, no caso de se entender que a filha, a rainha Dona Beatriz, não podia reinar, porque realmente a rainha Dona Beatriz estava casada com o rei de Castela, e, portanto, casar a rainha de Portugal com o rei de Castela era pôr em perigo a independência da coroa portuguesa, claro que era. Mas havia os outros filhos da Inês de Castro, o Dom João e o Dom Dinis. Bom, e foi para evitar que esses príncipes sucedessem do trono que o João das Regras faz esses discursos de Coimbra, declararam trono vago, e se o trono estava vago, quem é que pode escolher um rei? É o povo. E o povo escolheu o mestre Davis, que veio a ser Dom João I, rei de boa memória. É isso que provoca a morte de Inês. Como vê, ela não tem nenhum papel positivo na história de Portugal. Nenhum. É uma mulher que foi morta realmente por uma intriga política que o destino tece. Vim falar de Inês de Castro e agora vou junto ao túmulo dela recordar uma história muito mal conhecida e que também valia a pena ser lembrada. E talvez desse um filme ainda mais bonito que o de Inês de Castro. É uma sobrinha que ela teve, Beatriz de Castro. Beatriz de Castro. Era filha do tal irmão Álvaro, conde de Arraiolos. Essa história da Dona Beatriz de Castro é um dos grandes romances por escrever e um dos romances que valia a pena recordar em Portugal. Beatriz de Castro era uma moça de grande beleza. Dizia-se que era o retrato da tia. Bom, estava na força da vida, não sei, tinha 17, 18 anos, quando há a crise portuguesa de 83 e 85. O rei de Castela entra em Portugal para tomar conta de Portugal, dirige-se a Santarém, onde está a rainha Leonor Teles. E uma das moças, das donzelas ao serviço da rainha, é a nossa Beatriz de Castro. Com o rei de Castela vêm os grandes príncipes de Espanha, os grandes fidalgos, entre eles um jovem que é Afonso Henriques de Trastâmara. Afonso Henriques de Trastâmara é primo do próprio rei. O rei é um Trastâmara. O rei Dom João I de Castela é Trastâmara. É filho do Henrique II, Henrique de Trastâmara, o que matou o Pedro Cruel, e, portanto, é um Trastâmara. Vem ali o Afonso Henriques, é, portanto, quase um príncipe. Mas olha para aquela moça e fica enfeitiçado. Ele não tinha senão olhos para aquela rapariga. E Beatriz de Castro aqui revela uma capacidade de manejo político realmente tenebroso. Imaginem o que ela pensa. O rei de Castela logo que chega a Santarém, prende a Leonor Teles. Tem ele presa à vista. E ela percebe que o tal Afonso Henriques de Trastâmara está apaixonado por ela e diz-lhe: Afonso Henriques, há uma boa maneira de libertar a rainha. Como sabeis, a cidade de Coimbra
está em poder do Conde Dom Gonçalo. O Conde Dom Gonçalo é irmão da rainha e não entrega Coimbra nem ao rei de Castela, nem ao mestre Avis, nem a ninguém. Só a entrega à irmã. Mas entrega à irmã se ela lá for. Portanto, convence ao rei de Castela, seu primo, vai até lá com o exército, leva a rainha diz ao mano, ao Gonçalo, entrega lá a cidade ao rei, e o Conde Dom Gonçalo entrega, e pronto, fica tudo em paz. Vamos fazer isso. Em troca, se conseguires. É claro, há uma coisa, é que realmente o Conde Dom Gonçalo não entrega a cidade. Pelo contrário, sai da cidade à frente dos seus homens, cai sobre o acampamento do rei de Castela, aquilo há uma grande confusão, e no meio da confusão, tu que és primo do rei, e portanto estás na tenda com ele, pegas num punhal e cravas no coração. E acabou o rei. Já não há rei de Castela. Tu, Afonso Henriques de Trastâmara, casas com a nossa rainha Leonor Teles, vocês ficam a governar Portugal. Afonso Henriques, se tu fizeres isto, eu depois concedo-te de boa mente tudo quanto já percebi que tu querias que eu te fizesse. Imaginem um rapaz na força da vida, apaixonado por uma mulher lindíssima, que lhe diz: faço tudo o que me pedis, faço de boa mente, se tu fizeres isto. O Afonso Henriques põe o plano em marcha, convence o rei dá ordem ao exército, vai tudo para Coimbra, cercam Coimbra, a rainha está tudo marcado para o dia seguinte, só que aí há um frade que está dentro da conjura e que dá com a língua nos dentes, previne umas pessoas, as coisas são descobertas, o rei manda matar as pessoas que são metidas nisso e Beatriz de Castro e o Henrique de Trastâmara fogem para Lisboa, ficam em Lisboa para evitar a serem mortos, claro, queriam matar o rei de Castela, mas Lisboa pouco depois é cercada pelo exército do rei de Castela. O rei cerca Lisboa, a Beatriz é tão esperta, que mesmo cercada, consegue estabelecer relações com o exército inimigo e combina-se que ela vai casar com um dos capitães mais importantes do exército espanhol, sitiador, com o senhor de Lara, conde de Maiorgas. Combina-se o casamento, o conde entra em Lisboa com todo o seu séquito de fidalgos castelhanos. Quem leva a Beatriz numa mula branca pela rédea é o próprio mestre Davis. Vejam a importância que esta rapariga tem. Vão fazer o casamento, só que já andava a peste, uma peste mortal, a devastar os soldados castelhanos. E o conde de Maiorgas, sem saber, quando veio ao casamento, já vinha contaminado da peste e morreu na altura do casamento. Eu não sei se foi no dia anterior, se foi no dia seguinte, eu não sei se a Beatriz ficou viúva, se ficou noiva, sei que ficou sem marido. Bom, continua a servir na corte, o rei tem ali aquela moça lindíssima, e as moças que estão ao serviço da corte recebem todas 150 libras por mês. Aquela tinha 1000 libras, 1000. Porquê tanto? Perguntavam, mas porquê 1000 a esta, 150 às outras? E o rei dizia, é que esta é mais filha de algo que ninguém. Eu acho que o rei estava era apaixonado por ela. Mas ela sozinha, o tempo passava. Olha, havia lá um rapaz muito bonito, um rapaz chamado Fernando Afonso, ilustre. Ele não era fidalgo, mas era um belo rapaz. E aconteceu o que tinha que acontecer. Mas o rei descobriu, mandou prender o fidalgo e mandou-o queimar vivo numa grande fogueira
que acendeu no centro do Rocio e obrigou a Beatriz, do alto do castelo, a assistir à fogueira que lhe queimou o amante. Ela viu e perguntou ao rei: e eu? Também tenho de ser queimada? O rei disse-lhe: não. Para vingança minha, basta-me saber que foste abarragando um plebeu. Não percebo que vingança era essa, de que aquele rei de Portugal tinha que se vingar. O senhor telespectador pense e procure por si a resposta.